Essa pra mim é uma das maiores conquistas que eu tenho, de poder ser quem eu quiser. A gente faz de tudo na nossa vida. A gente trabalha, a gente rala, acorda cedo pra caramba, chega tarde, se fode a vida inteira. E o pior de tudo é que, mesmo fazendo tudo isso, você não pode ser quem você é de verdade. E muitas vezes nem com as pessoas que você gosta. Então, uma das maiores conquistas da minha vida é poder construir um ambiente no meu negócio em que eu possa me vestir do jeito que eu quiser, ser quem eu quiser e tomar uísque quando eu quiser. Mas, cara, se a maioria das pessoas tem um resultado medíocre, você não quer fazer o que a maioria das pessoas fazem. Você quer fazer algo diferente. Você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. O fator mais importante para alguém ser bem-sucedido é basicamente o entusiasmo, é a garra. É aquela pessoa que às vezes ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada, a pessoa que ela fala assim, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender. Eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Assim, você tem o primeiro grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre. É o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas, tá? Quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro. O que é a mediocridade? É assim, você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível, esse carro é muito bonito, esse carro é bacana, ele faz de 0 a 100 sei lá quantos segundos. Legal, esse é o primeiro grau de pensamento. Ah, tá. É uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa quando vê uma Ferrari, né? O que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento, né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida. Como que ele conseguiu fazer isso? Será que eu posso fazer igual também? Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha vida. Engenharia reversa, talvez? Eu acho que seria uma evolução do pensamento, né? Então é sempre você pensar um segundo nível de pensamento. Então assim, se você se posicionar nas tendências antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. E, aliás, você deve se preparar para a tendência e não para o que acontece hoje. E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências. Então assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada para cima. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. Uma das melhores formas de você fazer negócios bem-sucedidos é você olhar para fora. Então, uma forma muito simples de você crescer é você olhar o que está dando certo lá fora, ainda não deu certo aqui, e você faz isso. As pessoas não podem se expor ao risco da ruína. Isso é inadmissível, né? Então, basicamente, imagina que a gente precisa entender sobre duas coisas. A gente precisa entender quais são as regras do jogo e a gente precisa entender quais são as regras do sucesso. E aí, se você for pegar tudo que já me disseram na vida e tudo que eu já pude observar das pessoas que conseguiram de alguma forma, e aqui a gente está falando de patrimônio, não de felicidade, por exemplo, por mais que eu acho que felicidade e patrimônio estão ligados, tá? Mas o que eu percebi é que existem essas duas coisas, né? Existem regras do jogo e regras do sucesso, que você primeiro precisa entender quais são as regras do jogo do seu segmento. E no mundo dos negócios, existem algumas regras do jogo. As regras do jogo, elas servem não para te jogar para frente, mas elas servem para não te tirar do jogo. Então, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço e que tiveram um sucesso duradouro, não um sucesso explosivo, muito rápido, que subiu e caiu, elas acabam entendendo essas regras do jogo, né? E essas regras do jogo, elas se resumem a alguns princípios, né? Princípios muito simples e princípios que a gente pode observar geralmente na natureza, né? Então, por exemplo, a ganância. A ganância é algo que não pode existir. Porque a ganância, ela vai te conquistar com agrados, né? Ela vai aos poucos te agradando até o momento que ela te dá uma falsa segurança. Isso acontece nos negócios, isso acontece em quase tudo na nossa vida, né? Então a ganância é um princípio, uma regra do jogo, né? Assim como a ganância, você tem também a tolice, por exemplo. Você não pode ser tolo, né? Nenhum dos grandes sucedidos, eles podem ser tolos, né? A tolice é você basicamente ser arrogante ou você ser ignorante. O ignorante não sabe que não sabe, e o arrogante, ele acha que sabe tudo.
Só que o problema é que o arrogante, ele só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que não sabe tudo. Logo, o que desbloqueia tanto a arrogância quanto a ignorância é o conhecimento. Só que o arrogante nunca vai buscar o conhecimento, né? Porque a ponte para ele acessar o conhecimento é a humildade. Então, você precisa ser humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. O que eu percebi é que a humildade, ela precisa fazer parte de você. Quanto maior você é, mais humildade precisa ter.